E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shed, trazendo um videozinho sobre Blade Runner, o original, né, do Ridley Scott, do Harrison Ford. Eu sou muito fã do 2049, já assisti várias vezes, mas curiosamente eu nunca vi o primeiro. Quando eu fui ver o 2049, eu já não tinha visto o primeiro. Então, eu finalmente corrigi esse erro. Eu vou ser muito honesto, eu acho que eu tinha uma expectativa talvez alta demais. Eu assisti só a versão original, ainda não assisti o Final Cut, dizem que é a versão melhor. Mas eu acho que eu talvez tinha uma expectativa um pouco mais alta porque o filme é. Acho que talvez eu gostei um pouco menos do que eu deveria, não sei. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não é. Eu acho que o filme continua sendo bom, continua sendo um clássico e mais do que isso, continua tendo uma mensagem importante. Eu vi que a galera na internet gosta muito de discutir se o Deckard é ou não um replicante, e eu acho que não é esse o ponto da história. Eu acho que isso não é relevante. Tipo, a pergunta é mais interessante do que a resposta. Mas eu queria falar, na verdade, sobre a cena da Lágrimas na Chuva. Há anos o Jovem Nerd, o Azaghal, a turma de Jovem Nerd fala sobre essa cena, né? Já apareceu em Nerd Offices e Nerdcast e tudo mais. E eu finalmente vi essa cena com contexto, né? Eu finalmente consegui entender o que que ela. Qual que é o contexto dessa cena, né? E eu acho que o que eu queria falar é o quanto. De novo, por mais que o filme como um todo eu não tenha curtido algumas coisas, tipo o ritmo dele, eu acho alguns cortes muito diretos, os diálogos, alguns são muito estranhos, eu não sei explicar, mas eu senti algumas coisas meio off assim do filme. Mas esse final é muito bom mesmo assim. E assistir o original faz com que o final do segundo seja muito mais valioso e faça também muito mais sentido. Vamos lá, o Roy, né, o entre aspas vilão do filme original, ele, como a maioria dos replicantes, só tem 4 anos de vida, então eles são programados para morrerem depois de 4 anos, de forma que minimize os efeitos de sentimentos e coisas do tipo. Obviamente, em replicantes como o próprio Roy, isso não resolveu, né? Eles acabaram desenvolvendo um sentimento muito antes desse prazo acabar, e por isso o Roy parte numa jornada de buscar ele corrigir isso, né? Ele vai atrás do próprio criador, do Tyrell, para corrigir esse, entre aspas, defeito nele mesmo, né? Para pedir uma extensão da vida, não necessariamente uma imortalidade, mas sim uma extensão da vida que ele entende como muito curta, né? Ele fala que ele viveu muita coisa, quer viver muita coisa, sabe? Ele sente que a vida dele tem muita importância e por isso ele queria estender esse prazo. Então ele vai atrás dessa jornada meio, entre aspas, buscando Deus para corrigir. E o próprio Tyrell fala, ó, não tem como isso ser corrigido. O jeito que você feito, o que você foi feito, é o jeito que você é e é o jeito que você vai ser. Segundo o filme, eu sempre gostei de ver ele muito como uma ótica de o que faz um ser humano. Acho que dialogando muito com o negócio do Ghost in the Shell, por exemplo. Mas a temática do primeiro, dessa parte da Lágrimas na Chuva, puta, cara, é tão legal quanto. É sobre principalmente a efemeridade da vida, né? Na prática, um replicante, ele é um humano, né? A série mostra muito isso, né? Como eles desenvolvem sentimentos. No segundo mostra que eles podem ter filhos, gerar vida, etc. Então, na prática, um replicante é um ser humano. E o que o Roy quer é evitar a efemeridade da vida. É tentar se agarrar ao máximo à existência dele, né? E isso é uma coisa muito comum na humanidade. Você tem coisas tipo a lenda da fonte da juventude, né? Pessoas que buscaram de alguma forma a imortalidade. Seja a literal, realmente, por exemplo, encontrar a fonte da juventude,
e de fato alcançar uma imortalidade física ou uma imortalidade através de obras, criações, etc. Então, por exemplo, você construir uma pirâmide para colocar como seu caixão, você, sei lá, fazer algum tipo de ação gigantesca na humanidade, seja positiva ou negativa, você virar famoso, qualquer coisa desse tipo. Isso são espécies de buscas de imortalidade, né? Só que a vida, ela não é assim. Tudo que vier depois da sua morte é irrelevante para você. Não existe imortalidade, nem física, nem metafórica. Tudo é efêmero. Algumas coisas vão durar mais, algumas coisas vão durar menos. Mas nada é imortal. Memórias não são imortais, fatos não são imortais, histórias não são imortais, estátuas não são imortais. As ações que qualquer ser humano fez ou tenha feito na vida, qualquer um mesmo, não são imortais, eles são efêmeros. Se você pegar o melhor ser humano do século XX e o pior ser humano do século XX, a história dos dois é efêmera, no sentido de que algum dia vai ser irrelevante. Vai deixar de existir na memória de seja lá o que tiver no mundo, quem estiver no mundo no futuro, ou se tiver mundo no futuro. E eu acho que isso que é tão foda do primeiro filme, especialmente dessa cena. Eu acho que essa cena que me vendeu muito o filme como todo, como uma experiência. Tipo, é isso, ele entende a efemeridade, ele entende que não tinha como escapar. O Roy, no final, valoriza o que ele teve e valoriza a vida do Deckard. E isso é muito foda. De novo, eu sempre vi o segundo filme, o 2049, como uma espécie de uma jornada sobre a humanidade. E eu acho que o primeiro filme, o original, pelo menos na versão original, eu ainda quero ver o Final Cut, é uma jornada sobre a efemeridade. Lógico, ele também aborda a questão da vida, dos replicantes, é o que começa, né? Mas o ponto da efemeridade da vida, da brevidade da vida, da inevitabilidade da morte é tão mais interessante no primeiro filme. E é isso, né? Então, de novo, eu já falei isso em outros vídeos, mas a coisa mais importante que todo ser humano tem que fazer é aproveitar o tempo que ele tem na Terra. Nada depois disso importa. Nada. As coisas que você deixa, pelo menos não pra você, né? Tipo, você como indivíduo, assim que você se for, pra você o que vier depois não é relevante. E é interessante você perceber que o quanto isso pode te fazer querer apreciar o tempo que você tem de fato aqui. Querer aproveitar, querer fazer os seus desejos, sonhos, objetivos, se divertir com amigos, família, amores, seja o que for, assim. Tudo que vier depois é efêmero. Como lágrimas na chuva.